Esperar chegar pelo menos umas 10 pessoas aí. Algumas pessoas, né? O pessoal que tá entrando aí, só para explicar que a gente tá fazendo uma live aqui dupla, né? Aqui no Brasileiros em Halifax e também lá no Maritimes Immigration. Se você quiser assistir por uma ou por outra, vai dar no mesmo, né, Lucas? É a mesma coisa, pode assistir aqui ou lá. Mesmo conteúdo. Só esperar um minutinho aí para entrar mais pessoas e a gente vai começar. Para quem chegou de paraquedas aí e não viu nossos posts antes, a live hoje é sobre o Study Permit. Então vamos falar exclusivamente. Chegou muita pergunta até de outros temas, então a gente não vai poder dar conta de responder hoje, né? O nosso limite aqui é meia hora só. Foi o que a gente conseguiu com o Lucas. Brincadeiras à parte. Então a gente vai estar respondendo as perguntas de quem mandou primeiro lá no post ou no direct nosso, que a gente abriu 2 vezes. E após isso, vamos ver, né, se alguém mandar pergunta aqui, se vai sobrar tempo para a gente estar respondendo também. Vamos lá então, né, Lucas? Podemos começar, acho, né? Vou começar falando então, já que o tema é Study Permit, eu acho que a gente já está quase especialista aqui no assunto. Rayane aplicou já 3 vezes para o Study Permit, né? Então, para quem não sabe, a gente veio para o Canadá, ela veio fazer um Pathway e depois um College. Então, ainda no Brasil, mesmo ela vindo fazer só 10 semanas de Pathway, ela pediu o Study Permit para esses 2 meses e eu vim com visto de turista, acompanhando. E depois disso, ela estendeu o Study Permit para fazer o College, foi quando eu pedi o meu de trabalho, e ela fez 1 ano de College. A gente já falou isso em vídeo. Quando ela terminou esse college, ela decidiu fazer outro college de 1 ano e aí estendeu novamente o Study Permit. E dessa vez a gente fez com o Lucas, foi quando realmente a gente conheceu ele tinha aberto a empresa. E assim, experiência de quem já fez, a gente fez as 2 primeiras sozinhos. E essa agora, a gente fez, o Lucas aplicou pra gente, a tranquilidade é outra, sabe? A gente preencheu o que tinha que preencher, passou para ele aplicou, a gente não ficou preocupado, a gente até falou já isso em vídeo, né? Porque é aquela segurança, né? De ter alguém que analisou tudo e você não tá mais com dúvidas nem nada do tipo. E por incrível que pareça, mas aí foi sorte do destino, nossa aplicação saiu com 1 semana, Tempo essa recorde, última, né? hein? Tempo recorde, né? Nunca vi tão rápido, mas enfim, bom, né? Eu queria só um feedback de vocês aí, se o áudio tá legal, pra gente poder começar com as perguntas. Vou esperar aí o pessoal responder. Ninguém reclamou ainda, eu acho que tá bom. Deve tá bom. Vamos lá. Chegaram 2 perguntas relacionadas ao tempo ao pedido do Study Permit, né? Quando pedir e etc. E as 2 são parecidas, então vou ler aqui as 2 da forma que foi perguntada, né? Se eu for fazer 2 meses de inglês, posso pedir o meu visto de estudo? E a outra, é possível pegar o Study Permit para fazer um Pathway? Você sempre pode pedir pro oficial um Study Permit, né? Então, mesmo que seja menos de 6 meses, é possível pedir um Study Permit. O que acontece é que a primeira pergunta que eu iria fazer é por que você quer um Study Permit, né? Para 2 meses, porque com 2 meses você pode vir para cá como turista, né? Com uma ETA ou com um TRV, que eles chamam. Então, a primeira pergunta que eu faria é por que um Study Permit para 2 meses, né? Então, se a pessoa tem o plano de fazer um college aqui no Canadá, aí faz sentido vir com um Study Permit, porque você, a princípio, já ganharia o primeiro ano de visto, né? Então você conseguiria fazer o Pathway, ingressar no college e só depois você iria se preocupar com uma extensão de Study Permit. Mas se a pessoa vem fazer um intercâmbio aqui somente de 2, 3 meses, 5 meses, eu realmente não vejo motivo de aplicar com Study Permit, né? Então, se o objetivo é realmente voltar, é mais fácil vir com um visto de turista mesmo, que permite ficar aqui até 6 meses e estudar sem problema. Foi até isso que a gente pensou, né, quando a gente aplicou. A gente já tinha a LOA condicional do college, então a gente pediu esse Study Permit, né, a Rayane pediu o Study Permit para ela, e já pensando nisso, né, a gente vai ter que estender, a gente sabe disso, então vai ser mais fácil essa questão de
de ficar com o mesmo status de estudante, etc. Né? Então vamos para a segunda pergunta. Não vou falar os nomes aqui de quem mandou as perguntas, né? Só estou lendo. É confidencial. É confidencial, né? Então, Lucas, é possível conseguir um study permit sem vínculo empregatício no Brasil, mas com a comprovação financeira acima do exigido? Tem outra até relacionada aqui, se é não ter vínculo com o Brasil é certeza de negativa? Cada caso é um caso, né? É difícil generalizar, dizer que vai ser negado ou vai ser aprovado, realmente não tem como adiantar isso, né? Mas o histórico de aplicações e o que a legislação diz é que você precisa ter um laço com o país, né? Então, se realmente a pessoa não está trabalhando, não está estudando, isso tudo acaba pesando contra na aplicação de visto, né? Mas nada impede de uma pessoa realmente estar em um período de transição e aplica para o visto e tem aprovado. Eu conheço casos que realmente a pessoa estava desempregada e conseguiu um study permit, né? Mas a chance de ser negado com certeza é muito maior, né? A questão de, ok, eu não tenho laços com o país, mas eu tenho uma situação financeira muito maior do que o necessário, isso não necessariamente diz que vai ser aprovado o visto, porque você pode ter, não sei, 250, 300 mil reais na sua conta, mas se você não declara imposto de renda, você não mostra a origem do dinheiro, isso aí não vale nada, né? Então, ter um valor na conta onde você não consegue justificar de onde veio, é a mesma coisa que não ter os fundos necessários, né? Então, é sempre importante a gente justificar tudo, né? Então, eu tenho esse valor X na minha conta porque eu recebo esse salário que eu declaro no meu imposto de renda, está aqui, que tem que ser enviado na aplicação. Ou foi um valor de familiares que me passaram, então tem que ter essa justificativa. Eu sempre recomendo para a pessoa tem que ter laços com o país, tem que estar ou trabalhando ou estudando, situação financeira, e essa seria a aplicação ideal, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer uma aplicação ideal, então a gente tem que fazer o melhor com o que é possível, né? Entendi. Cada aplicação. Daí até que vem a importância da carta, né, Lucas? Porque cada pessoa vai ter uma especificidade, né, uma peculiaridade, e aí nesse momento que você pode explicar na carta. A gente já falou isso também, mas aproveitar aqui para quem não ficou sabendo, na nossa aplicação com o Lucas eu descobri que existe também a carta do próprio consultor de imigração, né? Isso. Então ele fez pra gente uma carta também que nada mais é do que ele vai resumir o caso de quem está aplicando e vai fazer tudo em inglês, obviamente, né? Já entrando aqui no assunto e outra pergunta mais pra frente. E essas cartas são boas para o oficial de imigração, né? Porque ele vai pegar ali um resumo do caso da família, né? Que está aplicando, da pessoa. Vamos para outra pergunta. Quanto tempo antes dos estudos, seja PEFOI ou seja o college, é bom dar entrada no visto de estudo, né? Comentando sem considerar o Covid, né? Porque com o Covid aqui a gente tem aplicações desde março, abril e ainda está em processamento, né, de study permit no Brasil. Mas é recomendado aplicar com menos de 4 meses antes, né? Talvez 3 meses antes, 2 meses antes, quando o tempo de processamento voltar ao normal, né? Hoje em dia realmente não tem como dizer exatamente, ok, aplica agora para iniciar em janeiro, porque nada está funcionando, né? Está tudo on hold no momento, então as aplicações estão sendo processadas ainda, mas ainda está muito devagar porque a biometria no Brasil não está funcionando, né? Então isso acaba atrapalhando o processamento. Então, no momento fica um pouco complicado dizer quando aplicar para um study permit. Então, respondido essa, agora a questão de mãe, né? Mãe ou pai vindo com study permit e o filho tem idade escolar, né? Vai fazer a escola aqui, escola pública. Ela deve pedir para o seu filho um study permit ou ele vir com visto de visitante, né? É recomendado vir com study permit. Então é possível aplicar para um study permit se o pai ou a mãe vem aqui estudar e a criança está indo para a escola. Ela viria com um study permit. Se tem menos de 5 anos, acho que
aqui inicia com 4, né? Com 4 é o pré-primary, né? Isso, e a partir então, dos 5 já... se for talvez um bebê aí de 1 ano, 2 anos, vem com visitante, né? Entendi. E pode trocar de status aqui dentro para study permit no momento que vai ingressar na escola. Mas nada impede da pessoa vir aqui, a criança está com o visitor record, que é um documento mostrando que a criança está aqui como turista, digamos assim. Ela tem o direito de também frequentar aulas com o visitor record, mas é recomendado ter um study permit. Beleza. E a aplicação, Lucas? Eu vi recentemente muitas notícias, né, que agora a aplicação está sendo feita em inglês e que os documentos precisam ser feitos todos em inglês, né? Conversando aqui com o Lucas nos bastidores, parece que isso não é tão recente. Então, acho que o Lucas pode explicar melhor para quem perguntou aqui. O que é recomendado fazer é toda a aplicação precisa ser em inglês ou francês. Não tem nada de novidade sobre isso, né? O que acontece é que a imigração agora vai ser um pouquinho mais chato nessa política que existe desde que surgiu a legislação da imigração, décadas atrás. Ou seja, sempre você precisa fazer uma aplicação em inglês, porque você tem que pensar que quem está processando a sua aplicação no consulado lá no São Paulo, pode ser um canadense que chegou semana passada, não fala nada de português. Como é que você vai fazer um documento em português? Né? Com que credibilidade você manda uma aplicação onde está tudo em português? Como é que ele vai entender, né? Então você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado lendo a aplicação, então talvez você tenha um monte de documento importante que mostra vínculo com o Brasil, sendo que a pessoa, ok, não sei, isso aqui não significa nada para mim, porque conforme a legislação você tinha que mandar traduzido. Então eu sempre trabalho com os meus clientes tudo em inglês, eu não faço nada em português. Então, desde a carta de intenção, study plan, questão financeira, a gente resume tudo em inglês. Então, da maneira que eu trabalho, não vai mudar muita coisa, porque eu sempre faço tudo em inglês. E é o que eu recomendo para as pessoas, nada em português, tudo em inglês. Ou francês. Né? É uma ou outra. Aí que vem a importância, né? Porque a gente não sabia disso quando aplicou do Brasil, a gente fez só, e a gente mandou em português e eu acabei descobrindo que poderia ter sido ruim, né? Se a pessoa que pega não fala português... porque a legislação pede, né, que seja em inglês ou francês. O que acontece é um pouco de flexibilidade no Visa Office, né, na embaixada, onde o pessoal, ok, a gente entende que às vezes a aplicação foi de última hora, não mandou a tradução, mas a chance de ser negado fazendo isso é muito maior do que realmente mandar tudo em inglês. E já aí, para entrar no ritmo de residência permanente, imigração, quando você manda um processo de residência permanente, eles têm zero de flexibilidade. Então, se você mandou um police clearance, um atestado da polícia na língua original, sem inglês, sem a tradução, volta como se não tivesse enviado a aplicação. Então, para a imigração, eles têm zero de flexibilidade, então já entra no ritmo, porque tanto a Study Permit Application, Work Permit Application, já tenha tudo traduzido, atestado de certidão de casamento, certidão das crianças, tudo traduzido em inglês, e sempre usa a mesma documentação em todas as aplicações, né? Uma hora vai precisar, é melhor fazer logo então tudo. Já faz agora. E tanto eu já indico que tradução no Brasil é mais barato que aqui, então faz aí no Brasil, sai um pouco mais em conta, né? Quanto a isso, a gente nem sabia direito os documentos que iam precisar, a gente traduziu muitos no Brasil já. Então acabou sendo vantagem, né? Quem descobriu aqui que o preço era mais caro mesmo. Outra pergunta, Lucas. Como é que está a questão dos estudos online, né? Eu posso começar ainda estudando no Brasil, e como fica o PGWP, né? Que para quem não sabe, é o Post-Graduation Work Permit, que é a extensão do seu visto de estudo, na verdade é a troca, né? Você tem direito a um visto de trabalho após estudar aqui, desde que seja num college público ou numa universidade. Isso. Então, no momento, devido ao Covid, as fronteiras estão fechadas, né? A pessoa, se não teve um study permit aprovado antes de março desse ano, não pode entrar aqui no Canadá para estudar. Então, a imigração ela fez várias atualizações na política de processamento do study permit, mas basicamente se você aplicou para um study permit antes de iniciar o curso, agora no outono, né, no fall term, que eles chamam, você é elegível para o PGWP desde que estude pelo menos 50% do curso aqui no Canadá, né?
Então, claro, desde que o Study Permit seja aprovado, não adianta iniciar o curso e depois ter uma negativa daqui a 2 meses, não vai ter direito a PGWP, nada, né? Entendi. Então, o importante é ter aplicado para um Study Permit antes de iniciar o curso e pode estudar no exterior, ou seja, no Brasil, até abril do ano que vem. Beleza. E a última pergunta que a gente tem aqui, a última não, né? A penúltima. O cônjuge né, que vai com o Open Work Permit, que é até o meu caso, pode trabalhar mais do que 40 horas? Essa é a resposta, né? Essa tu pode responder, que essa aí você sabe. Trabalho mais do que 40, e então não tem problema, até é bom quem vem em casal, né? Porque termina ajudando, já que o esposo, né, cara, ou a esposa, quem vem com o Open Work Permit pode trabalhar mais do que 40 horas, pode compensar, né, o estudante que durante o college só pode trabalhar até 20, né? Então... E Lucas, teve uma pergunta que foi assim, não sei, mais de 10 pessoas fizeram. Eu já sei a resposta, mas eu acho bom tu entrar nesse assunto, até porque sempre tem gente nova e etc. Então, muita gente quer saber se pode pedir o Work Permit para o cônjuge durante o Pathway. Não sei se eu fiz a pergunta de maneira clara, mas, por exemplo, se alguém vem estudar aqui um Pathway e depois fazer um college, mas naquele momento ali do Pathway, se o marido, né, ou a esposa já poderia vir com um Work Permit? A resposta curta é não. Mas, como nada é 100% na vida, né, muito menos na questão de imigração, existem exceções, né? Então, o que acontece? 90% das situações das pessoas que eu converso, elas estão vindo fazer um curso de inglês numa escola privada, né? Uhum. Ou seja, fazer o PEF numa escola privada que não é conectada ao college, à universidade. Então, nessa situação, não, você não pode ter um work permit. Então, seu partner, seu marido, esposa, não vai poder trabalhar enquanto está estudando idiomas. A imigração tem uma exceção onde a pessoa vai fazer um curso numa universidade, mas ela não está ainda no nível exigido para atender 100% dos cursos, então ela faz talvez part-time, um cursinho de inglês ali dentro da universidade. Aí sim, nessa situação, você consegue aplicar para um work permit. Eu vejo muitos casos onde as pessoas, eu apliquei para um college privado, que também não daria work permit para o partner, né? Mas o work permit foi aprovado. Eu conheço alguém que teve um work permit aprovado e a esposa estava estudando um college privado. As pessoas cometem erros, né? O oficial de imigração também é humano, ele também comete erro, né? Então, o que a legislação diz, a regra basicamente, né, não é exatamente igual, mas basicamente se o programa é elegível para o PGWP, você pode aplicar para um work permit para o partner, né? College privado não dá direito para PGWP. Existem poucas exceções que dão, mas geralmente um college privado não dá direito a PGWP, então não daria direito para o partner a ter um work permit. O que acontece lá no Brasil e outras regiões é que as pessoas dizem vamos aplicar assim mesmo, ou porque a pessoa não sabe a legislação, ou porque realmente está fazendo por conta. E o oficial de imigração também, talvez ele está treinando, talvez ele é um estagiário, talvez ele começou agora, ou talvez ele trabalhava na área de refugiado e agora está trabalhando com study permit, ele não sabe muita legislação. Ele recebeu uma carta de aceitação num college, ok, vou aceitar. Pode passar batido, né? E no fim o que aconteceu? Quando uma pessoa vem para mim e diz, mas o fulano teve um work permit aprovado, mas isso foi aprovado errado, não devia ter sido aprovado. Então, existem essas situações que acontecem, mas não seria uma aplicação que eu faria, né? Porque se eu sei que você não é elegível, eu não vou fazer uma aplicação só por mandar, né? Então, essa seria a minha opinião. Beleza. Aqui da lista, nós já chegamos ao fim. Acho que tiveram algumas perguntas aí. Não sei se Rayane conseguiu anotar para passar para a gente. Eu lembro de um aqui, que o Lucas estava falando, eu passei o olho. Eu sei que não vai ter uma resposta exata, mas talvez a gente pudesse entrar mais nesse assunto. Que não lembro quem foi que perguntou, mas foi com relação agora com a situação do Covid. Qual seria um recomendado, né? Não assim uma data, mas um recomendado para aplicar. Eu pensaria assim, o quanto antes você puder aplicar, melhor. Porque se você vem em setembro do ano que vem e já tem a lua, vamos dizer, esse ano, eu já aplicaria esse ano. Não sei se... Realmente
fica um pouco complicado também aplicar com antecedência tão grande, porque a aplicação vai ficar parada lá por quanto tempo, né? Então fica um pouco complicado dizer quando reabrir. Eu acho que um bom sinal é quando a gente vê que os VACs estão reabrindo no Brasil. Então quando o pessoal começar a dar biometria de novo, os processos começarem a andar, aí eu sentiria mais confortável para dar uma estimativa, mas agora realmente é mandar a aplicação e aguardar, porque não tem muito o que fazer, né? A exceção é para quem está aqui no Canadá. Quem está dentro do Canadá, você não precisa dar biometria, né? Eles fizeram uma exceção, mas para quem está no Brasil aplicando para Study Permit precisa da biometria, não tem escapatória e acaba trancando todo o processo, infelizmente, né? Beleza. Quer ver se tem pergunta aí, Lucas, na Maritimes? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. A Erika perguntou se quem chegou com Study Permit aqui para mais de 6 meses para fazer um Pathway, quando entra no Canadá vai fazer o SIN Number. Isso é uma boa pergunta. Então o SIN Number é o nosso CPF aqui no Canadá. Sem o SIN Number você não pode trabalhar, então é uma documentação muito importante, e você só consegue ter o SIN Number quando o teu Study Permit diz no Study Permit que você é autorizado a trabalhar off-campus ou on-campus. Então geralmente o que acontece quando você vem com um Study Permit condicional a um college, ele geralmente diz ali no Study Permit você pode trabalhar. Você não é autorizado a trabalhar até você concluir o curso pré-requisito, que é o Pathway. Então, o que acontece quando você vai no Service Canada, às vezes eles aceitam, às vezes não aceitam, mas não faz muita diferença, você não pode trabalhar, né? Então, eu recomendo... Só para ter um número, né? Então, o SIN Number você só pode ter quando você tem autorização a trabalhar. Então, eu recomendo aguardar até iniciar o college. Imóvel é considerado vínculo? Então, para quem não ouviu, chegou uma pergunta se o imóvel, né, o bem, é considerado um vínculo com o Brasil, com o país, né, de origem. Ele pode ser incluído na aplicação, mas não é algo que vai pesar tanto como vínculo empregatício de estudos ou deixar talvez um familiar para trás. O maior vínculo que você pode ter quando você está vindo estudar aqui, você deixa talvez a sua esposa ou seu marido no país de origem, ou um filho no país de origem. Não tem vínculo maior que esse, né? Entendi. Então existem muitas estratégias. Talvez é melhor vem o estudante primeiro sozinho, começa aqui, se estabelece, e depois de alguns meses vem o resto da família. Pode ser uma opção de aumentar o vínculo com o país, né? Às vezes o imóvel ou até o carro mesmo é usado mais para uma comprovação financeira, né? Do que de vínculo, né? Verdade. Tem outra aqui, não sei se essa informação acho que é difícil ter, mas eu vou fazer a pergunta. A imigração já está avaliando as extensões para esse ano, extensões de visto, eu acho, né? Acho que Inside Canada. Extensão... Sim, porque a gente teve a nossa... Study Permit, Work Permit? Vamos considerar a Study Permit, né? Que é Sim, o assunto da... já tive algumas extensões aprovadas e bem rápido, em torno de um mês e meio. Uma semana. Uma semana é só para vocês, que vocês são VIP, né? Pura sorte. Tem mais alguma? Tenho... Fazendo 2 colleges de 1 ano, eu consegui um PGWP de 2 anos? Essa é boa, Essa que é o caso de Rayane. Então a pergunta para quem não ouviu é, fazendo 2 colleges de 1 ano, o PGWP como fica, né? Ele fica para os 2/3 anos, como é? Pode ser elegível para 3 anos. Quem tem a palavra final sempre vai ser o officer, mas a princípio seria os 3 anos. É como se tivesse feito um college de 2 anos, né? Essa questão até uma dúvida minha, essa questão dos 2/3 anos eu nunca entendi, né? Porque é sempre o dobro da quantidade do estudo, né? Então se o college é de 2 anos, seriam mais 2. Mas na prática, a maioria do pessoal recebe 3 anos de PGWP. Limite é 3 anos. Ah, né? O limite é 3. Então, se você faz 1 ano, ganha mais 1 ano de PGWP, faz 2 anos, ou 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai ser 3 anos. Beleza. Tem mais algum aí, Lucas, para encerrar? Alguém perguntou aqui se com o Work Permit tem acesso ao benefício da saúde pública em Nova Scotia, desde que o Work Permit seja válido por 1 ano, né? Ou mais. Então tem acesso ao MSI,
que é a saúde pública aqui da região. Study Permit tem direito à saúde pública gratuita em Nova Scotia. Acredito que o Study Permit, não, você está ligado a uma escola, você tem que ter o seguro da escola. Sabe? Somente a partir da... É o seguinte, a gente passou por isso. Então é bom que vocês sabem mais que Quando você está com visto de estudo, quando você completa 12 meses como estudante aqui, e ainda tem um Study Permit válido por mais tempo, então no 13º mês você pode pedir o MSI. Mas para isso você tem que ter passado 12 meses aqui, e aí vai ter que contratar o seguro do college, da universidade nesse primeiro ano. Tem outra pergunta ali? Na comprovação financeira, preciso incluir os 2 anos de college ou apenas o primeiro ano? Na comprovação financeira, precisa incluir os 2 anos de college ou apenas o primeiro? Se você tiver os 2 anos, ótimo, né? Mas a imigração exige o primeiro ano e eles também querem saber, né, como é que você vai pagar pelo segundo ano. Então é importante ter o valor do primeiro ano e, se possível, uma folga aí para o segundo ano seria o ideal. Entendi. Alguém perguntou aqui no meu Instagram se quando você inicia o curso do college, né, e você ainda está esperando o Study Permit, a escola pode adiar seu início de estudos para outro termo ou você perde a vaga? Isso depende de escola para escola, college para college. Eu sei que a NSCC permite que você faça uma troca de início para o próximo ano e, se eu não me engano, não tem custo algum para isso. Então, pode fazer a solicitação para o college, mas cada caso é um caso, né? Cada college é um college. A NSCC ela permitiu, você teria que perder os $1.000 que você paga para garantir a vaga, mas ela permitiu, por conta do Covid, que quem quisesse postergar para outro ano, esse valor fosse reembolsado, né? E a pessoa tinha o direito de aplicar no ano que vem, né? De só postergar essa aplicação, no caso. Bacana, acho que aqui a gente cobriu as minhas. Tem muita pergunta, mas mais na área de trabalho, ou de trabalho ou de imigração, no modo geral. A gente vai ter que deixar isso para uma outra live. O tempo está chegando ao fim também. E já fica aqui o convite para Lucas, né? Para a gente fazer uma live. A agenda está difícil de conciliar, mas vamos tentar aí, pelo menos no mês que vem. Ainda esse ano, fazer uma live mais focada também ou para Work Permit ou para processos de imigrações que a gente não abordou ainda. Dá para escolher, tem 80 programas. Escolher o EAPP, o Atlântico. Ou algum com foco aqui na Nova Escócia, né? Até porque é de onde a gente fala, né? Então a gente pode falar mais daqui. Sim, com certeza. Então, obrigado aí todo mundo que participou, né, da live. Obrigado a Lucas por estar aqui respondendo as perguntas. E não sei, se você não teve sua pergunta respondida, já foi agora muito no finalzinho, assim, até queria pedir desculpa, mas a gente tentou se programar o máximo que deu. Mas a gente fica à disposição aí, se o pessoal tiver dúvidas, quiser entrar em contato, pode entrar no nosso site, mandar um e-mail, um contato aí pelo Instagram. A gente está à disposição e sempre, né, se quiser marcar uma consulta conosco, a gente está à disposição. Eu estou com alguns horários aí para a próxima semana e para outra. E essa consulta inicial a gente pode fazer um planejamento mais especial, voltado para vocês mesmo, porque a imigração é muito abrangente, né? Eu não posso dizer o que funciona para um não vai funcionar para o outro, né? Então a gente tem que analisar caso a caso. E essa reunião inicial aí eu passo inicial para vir para o Canadá, então o segredo é planejamento, então pode contar com a gente aí nessa etapa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado.